Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Nessa quinta-feira, dia 4 de julho de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades aí e o mercado da bola do Mengão pegando fogo. Preparei para vocês mais um corte do canal da ESPN Brasil, também Vender Casagrande aí, trazendo as últimas novidades do Flamengo. Vamos para mais um corte que nós vamos reagir juntos, galera. Naquela semana lá em BH e ouvindo as próprias entrevistas do Milito, era que o time estava num ritmo muito forte mesmo, inclusive do ponto de vista físico no começo, assimilando uma ideia de jogo, e é importante a gente resgatar qual é a memória de jogo que aquele time tinha. O time com o Filipão estava jogando num ritmo de intensidade abaixo. O Milito chega e bota um ritmo de intensidade muito alto. E o grupo assimila, o grupo entrega. O começo é esse. E eu até me lembro que o Milito, depois do jogo contra o Rosário Central, e eu estava na entrevista, era uma sequência em que ele começou a tirar o Hulk com 20 do segundo tempo, 15 do segundo tempo, 25. E as pessoas não estão acostumadas ao Hulk sair dos jogos do Galo. E o Milito fala, olha, da maneira que eu jogo, se eu deixar o Hulk com a idade que ele tem, embora ele seja uma fortaleza, né? Mas se eu deixar o Hulk com a idade que ele tem, os 90 minutos o tempo inteiro, ele não vai aguentar. E ele vai se divertir, ele vai desfrutar menos do momento de carreira dele. Porque o jogo que eu exijo, exige muito dos jogadores. Essa era uma visão que o Milito tinha especificamente sobre o Hulk para o começo de trabalho. E acho que ela faz sentido de alguma forma com o que a gente está vendo agora. No momento em que o Galo rendeu bem demais, a gente viu aí com quase 80% de aproveitamento nos primeiros 11, 12 jogos do Milito, era um time muito intenso. Quando ele convivia com menos desfalques, com um calendário já ruim, mas com menos desfalques. Veio a sequência de um trabalho muito puxado fisicamente, nível de intensidade. Veio uma enxurrada de desfalques por vários motivos e uma parte mais dura do calendário, com o Brasileirão pegando firme, o time começou a sentir. A lesão do Otávio desmontou a proteção de meio campo do Galo. O Otávio voltou ontem, é muito importante que ele volte, mas a gente tem essa sensação de que o Galo é um time desprotegido o tempo todo. Ontem foram 14 finalizações do Flamengo e essa tem sido a média. Eu até fiz esse levantamento. Até o Otávio se machucar, até o que era o momento onde o Galo estava mais organizado e mais intenso em campo, o time sofria com o Milito 8, 9 finalizações por jogo. Da lesão do Otávio, que foi contra o Peñarol no Uruguai para frente, o time passou a sofrer 11, 12, 13, 14, 15. É muita coisa, mudou o padrão da equipe. Então acho que a partir do instante em que o Milito passou a lidar de maneira mais prática com os problemas do calendário brasileiro, com a Copa América, e o time começou a sentir mais fisicamente os reflexos daquele começo a milhão, o Galo foi descendo uma ladeira, que é muito ruim, porque é um trabalho que tem conteúdo mesmo. O Galo jogando bem foi das melhores coisas que a gente viu no futebol brasileiro até aqui em 2024, mas o time não está conseguindo manter. E acho que isso traz uma própria insegurança para os jogadores, né? E questionamentos para o Milito. É um momento complicado em que eles têm que assimilar e encontrar o caminho de tentar retomar, porque o Galo está frágil em campo, muito frágil. Na tela aí pra gente, números de Paquetá na última temporada pelo West Ham. 43 jogos, 8 gols, 7 assistências, 56 chances criadas, 53 dribles certos, 273 duelos diversos entre Flamengo e West Ham para trazer Lucas Paquetá. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo. Um beijo para você, amigo. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, abraço aí Zupac, Renato, todo mundo sempre com a gente neste Sport Center. Flamengo aí líder do Campeonato Brasileiro, se sustentando mesmo com os desfalques da Copa América, os 4 uruguaios. E tem essa questão agora do Lucas Paquetá, né? Os companheiros do GE informaram ontem, de fato o Flamengo está em busca dessa situação do Paquetá, está em busca aí, está tentando saber quais são as possibilidades de contar com esse jogador, porque viu que abriu uma brecha, se entende, que abriu uma brecha para tentar trazer, repatriar, como a gente sempre diz, né? O Lucas Paquetá, que saiu do Flamengo para o Milan em 2018. Então, o Flamengo tem conversas com o West Ham, também com o staff do Lucas Paquetá, para saber como poderia proceder essa negociação para trazer de volta o Paquetá. Não seria por empréstimo, o Flamengo já sabe disso. O West Ham, em princípio, só gostaria de negociar em definitivo esse jogador,
mas aí depende também da questão jurídica. O Flamengo está tentando entender qual é o risco dessa negociação, porque o Paquetá ele foi acusado pela FA, Football Association da Inglaterra, da questão do esquema de apostas, né, em jogos de apostas. Então ele poderia ter forçado um cartão amarelo e aí pode ser punido, pode ser até banido. Há muita gente, especialistas no tema, que apostam que ele pode ser banido. Mas esse banimento, se ocorresse, por exemplo, na pior das hipóteses, seria apenas na Inglaterra, poderia abranger todo mundo, a FIFA entraria na questão, se entrasse o Flamengo teria como recorrer, ou o próprio Paquetá. Então, quais são os riscos de uma negociação desse porte? Se tudo estivesse normal, Paquetá em alta, sem esse tipo de problema, seria um sonho impossível, porque o Paquetá estaria muito provavelmente a caminho do Manchester City, do Pep Guardiola, como todos já sabemos, ali nas cifras na casa dos 70, 80 milhões de libras, 100 milhões de euros, por aí. Mas o Flamengo viu essa brecha e se sente meio que na obrigação de tentar um jogador desse quilate. O Paquetá já ciente dessa situação, como os companheiros Daniel Bocato e também o Vinícius Ribeiro do ESPN.com.br relataram, esboça sorriso quando tem essa possibilidade de, quem sabe, defender o Flamengo novamente, mas é uma empreitada muito dura para o Flamengo tentar e tem esse meandro jurídico aí. Então o Flamengo está tentando entender essa possibilidade no momento de trazer e por isso está na Europa com seus dois representantes do Departamento de Futebol, o Bruno Spindel, o diretor, mais precisamente na Inglaterra, e também o Marcos Braz, vice-presidente de futebol que está na Europa. E aí tem a questão do Marcos Antônio também, que é o meio-campista, pertence à Lazio, o Flamengo também de olho para trazer esse jogador por empréstimo com opção ou obrigação de compra. Então o grande nome badalado é o Paquetá, o Flamengo vendo essas possibilidades aí de trazer o jogador, mas é uma situação muito delicada. E aí, como eu falei mais cedo no Sport Center 1, Glaucia, amigos, a gente também fica sempre com o olho bem arregalado, bem olhando atentamente para o cenário, porque é um ano eleitoral, né? A gente sempre lembra que aqui atrás na Gávea vai acontecer a eleição no final do ano e o Gabigol, por mais que esteja em baixa e tudo mais, é um grande ídolo da história do Flamengo, tem toda essa questão dele que pode sair para o Palmeiras, aí tem essa possibilidade, agora por uma compensação financeira, mas no fim do ano, quem sabe, de maneira livre. Então tem todo um cenário aí, um jogo de noticiário também, que a gente tem que ficar atento. Glaucia. Obrigada, Pedro. Beijão pra você. Boa sequência de trabalho por aí. Se a gente diz que o bastidor agita o campo também agita o bastidor, né? Também reflete lá do outro lado. Mas é o seguinte, o Pedro trouxe as informações aí sobre essa história do Paquetá. O West Ham já deixou claro que é venda. Paquetá que chegou 2 vezes, né, a ser sondado, cogitado pelo City, enfim, a conversa aconteceu, mas essa questão da punição da Federação Inglesa, da investigação, na verdade, da Federação Inglesa, freia as coisas. E para o Flamengo também não vai ser diferente, né? Porque é preciso entender também como vai ficar essa situação do Paquetá diante de tudo isso. Se a punição vier, se ficar comprovado envolvimento aí nesse esquema de apostas, a punição vale para qualquer clube, para qualquer lugar, vai ficar restrito ali ao futebol inglês, enfim. É algo que também é preciso ver muito além também da forma contratual, venda e tudo mais. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, se chegar alguém cantar para o Flamengo que o Paquetá tem vontade de voltar ao Brasil, acho que o Flamengo tem obrigação de fazer esse movimento e procurar saber o que está acontecendo. Ponto. Acho que o Flamengo está fazendo o que tem que fazer mesmo. É um jogador da casa e o Flamengo hoje é o clube com mais capacidade de investimento que tem no país. Agora, olhando para toda a conjuntura da situação, eu acho bem difícil, né, cara? Porque, óbvio que é uma situação atípica, porque é um cara que, pelo que a gente ouve, ele quer sair da Inglaterra porque lá a questão da mídia, enfim, tudo que tá rolando. Mas ele é um jogador que custou 60 milhões ao West Ham. E o West Ham falou que não empresta. Porque assim, se o West Ham, por exemplo, topasse, passa uma temporada lá, sai um pouco do cenário e aí você volta pra cá. Porque a gente não tá falando de um jogador que tá encostado no West Ham. A gente tá falando de um titular importantíssimo e um dos melhores jogadores da competição que o West Ham joga. Eu acho que esse volta pra cá, o West Ham sabe que a essa altura possivelmente já não vai poder jogar lá, né? Tem isso também. Esse é o ponto. Então... O West Ham quer minimizar o prejuízo. É isso. Porque o jogador provavelmente vai pegar algum tipo de suspensão
lá não vai poder jogar e ele não vai conseguir nem vender, nem usar. Certo. Então a ideia seria vender agora por menos para diminuir o preju. Acho que esse é o olhar. É o que faria o West Ham vender. Mas mesmo um descontinho de 60 milhões de euros, por mais que seja o Flamengo, é uma grande... Mesmo na promotion. Vende por 20. Para ter um preju de 40. Vai ter um preju de 60. Então, mas... Eu acho que esse é o pensamento do clube. Mas um Bayern não vem com uns 35 e 40? Mas ele vai poder jogar? Esse é o ponto. Né? Então, mas será que a punição não é só na Inglaterra? Tem que ver tudo isso. Sim. Agora, pensando em valores, assim, é surreal até pro Flamengo, que é um clube que fez o Pix pro De La Cruz lá, que eu sempre falo, 18, 16 milhões de doleta, toma. É isso, mas assim... Agora, falando em qualidade, por mais que eu vejo muita gente, é o Paquetá, não é nem jogador de seleção, pra mim é um jogadoraço, aqui a deitar, é o cara que tá no seu ápice da carreira, não é um jogador que tá vindo para se aposentar no Brasil. Enfim, é uma situação que eu acho que o Flamengo tem que fazer isso mesmo, procurar saber qual que é a situação, o que dá para fazer, o que não dá, mas eu acho bem complexo, acho bem difícil. Assim, acho que tem alguns olhares diferentes para a negociação. Esportivamente, para o Flamengo, para qualquer clube brasileiro, mas o Flamengo é quem tem condições disso, além de ter uma relação afetiva com o Paquetá, ele é cria, ele é rubro-negro, ele gosta do time e tal. Ter o Paquetá esportivamente faz do Flamengo, que já é o melhor time do país no papel, ainda melhor, né? E o Tite gosta, o Tite foi o técnico que levou o Paquetá para a seleção brasileira e fez dele titular e uma figura central no time do Brasil na Copa do Mundo. Então, assim, há um encaixe Flamengo-Paquetá, Tite-Paquetá, né? Tecnicamente seria espetacular. É um cara que, na bola que ele joga hoje, é um cara que vem aqui e sobra. Né? Sobra. Ele joga bem na Inglaterra, ele não sobra, mas ele joga bem na Inglaterra. Ele geralmente joga bem. Não fez o último jogo do Brasil, ele não foi bem, mas tanto que ele saiu cedo, o Andreas entrou, mas ele geralmente joga bem pelo Brasil. E aqui no Brasil ele tende a... Né? Então acho que para o Flamengo esportivamente seria muito bom ter o Lucas Paquetá. Para o Lucas Paquetá, a essa altura, sair da Inglaterra, talvez para ele seria um movimento de tentar sair dos holofotes quando os holofotes tendem a virar sobre ele. Só acho que tem um outro porém, eu não acho que é isso que vai interferir na relação, que é um aspecto moral, assim, porque o Flamengo está apostando, como o Pedro falou, nem tanto acho que na absolvição do Lucas Paquetá, porque se a absolvição fosse o caminho mais natural, o Lucas Paquetá não faria o movimento de voltar para o Brasil agora, né? Se esse movimento está acontecendo, é porque as partes sabem que a tendência é algum tipo de punição. E até conversando com gente do esporte, com gente ligada a esse tipo de setor, de tipo de trabalho, quem tem um mínimo, né? Ninguém tem muito contato, mas quem tem um mínimo de contato com o caso, sabe que é um caso bem robusto, bem robusto. Os relatórios não são relatórios simples de avaliação da FA sobre os casos do Paquetá. Então, a tendência é que algum tipo de punição venha. Se existe algum aspecto moral nessa história, né? Porque se o Paquetá for... Pascoal, que é só sorrisos nesta quinta-feira. Tudo bem, Pascoal? Não quer falar, Pascoal? O Flamengo é diferente mesmo. É diferente. Ontem, só para dizer o seguinte, eu vou logo começar com a reclamação. Teve um pênalti a favor do Flamengo. O do Pulgar eu não acho que não ele escorrega junto no lance. Do Pulgar você achou que não foi pênalti? Achei que não, porque é o seguinte, ele vai na bola, ele escorrega e tem um pé junto. Eu achei um pênalti escandaloso. Não. O Zinho levantou da cadeira. Não, senta aí, Tetra. Peraí, Tetra, senta. Agora, o do Pedro... Senta, Zinho. O do Pedro... Vai embora, Nãozinho. O do Pedro não dá pra não marcar, né, gente? O do Pedro não tá nem no VAR, não, curioso repete isso, né? o que você falou. Repete o que você falou. Não foi pênalti no Pulgar. O do Pulgar, eu dou o benefício da dúvida. O benefício da dúvida. Dou. O quê? Eu achei muito mais pênalti do Pulgar. Se ele falar que não foi pênalti, eu vou levantar mesmo. Vou sair do programa. Eu tenho o benefício da dúvida. Mas o do Pedro, gente, não tem a mínima dúvida. Não há a mínima dúvida. Né? Então, porque é o seguinte, essas coisas... Você já correu? Hã? Já correu? Correu o quê? Correu, tipo quilômetros. Já correu? Claro. Quando você corre, o pezinho que você tira do chão, qual que é o movimento natural do pezinho? É ficar assim, pé de palhaço, ou é fazer o pé de bailarina e ir pra trás? Não, tem que fazer assim, tem que voltar, né? Ah, tá. O pé tem que fazer um movimento natural. O Flamengo fez um jogo espetacular. De novo. O lance do gol, se não me falha, é o lance do gol do Carlinhos, que a bola é tocada tudo de primeira. Esse o lance do gol do Carlinhos? Que espetáculo de gol. Gente,
Que espetáculo de gol. A bola do Pedro... O Pedro faz falta na seleção, eu falo pra vocês não acreditam em mim. Mas o Pedro ontem não entrou jogando, não, você sabe, né? Que ele entrou só depois. Ele já entrou e deu um lançamento, é verdade. Não, isso que eu tô falando. O lançamento do Pedro é um negócio absurdo. O Ayrton Lucas entra, parece que ele entra como se ele estivesse entrando na sala da casa dele. Aqui, só naquela... Entendeu? O Flamengo jogou demais. O Atlético Mineiro consegue, diante dos seus dois maiores rivais, Palmeiras e Flamengo, sofrer 2 goleadas. Isso não é razoável para quem quer brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E os dois na MRV Arena. Então, eu estou agora passando para o olhar da torcida atleticana, da torcida do Galo. Porque esses jogos são chamados jogos que decidem. Porque não existe jogo de 6 pontos. Vem com essa conversa, não. Esses são jogos que decidem. Mas se você ganha 3, tira 3 do adversário, não é jogo de 6 pontos. Quantos pontos você bota na sua conta, na contabilidade, minha senhora? 3. Mas você tirou 3 do amiguinho. Não, você não tirou 3 de nada. Você só tomou 3. Você não tira 6 e bota na poupança. E bota 3 na poupança e 3 na tabela. Não tem isso. Não tem poupança no Campeonato Brasileiro. São só os 3 da tabela. O Flamengo sobra. Tá rezando, Zinho? O Flamengo sobra. O Zinho tá rezando. Foi um espetáculo o Flamengo. Espetáculo. O Flamengo está passando pela fase da Copa América, que era uma fase temida pelo treinador, pelos dirigentes, e nem sei se pelos jogadores, mas pelo treinador e pelos dirigentes, sim. Pela torcida do Flamengo, não. Porque a torcida do Flamengo sempre teve esperança. Passa absolutamente tranquilo. Tranquilo. Joga sorrindo. Ô, é o Zinho! Flamengo jogando. Joga sorrindo. Isso aí era só boa noite, hein, Zinho? Isso aí é só o destaque, Tetra. Quer terminar a oração aqui com a gente? Obrigado, Senhor. Pascoal, sabe qual é a sua sorte? Sabe qual é a sua sorte? É que eu te amo muito. É isso. Boa noite, Pascoal. Esse é o seu destaque, Tetra. Boa noite, Donan. Boa noite, Donan. Boa noite, Daniela Boaventura. O malvadão do Ibope chegou e o malvadão Flamengo está na liderança merecidamente. Fernando Campos, o Donan. Já tomei um tudo susto. Certo aí? Tomei um susto aqui com o Pascoal já. Por quê? Falou que não foi pênalti em cima do Pulgar, também deu um pulo. Eu dou o benefício da dúvida naquele pênalti. Dou sim. Como é que é o pezinho pra correr? É de palhaço ou de bailarina? Gente, passa a imagem, porque eu vou orar de novo. Agora não. Eu vou orar de novo. A imagem para mim, ela tem que ser analisada. Pascoal é demais. Ai, foi pênalti do Atlético? Foi pênalti pro Atlético? Foi. Do Atlético foi. Foi. Ué. Do Pulgar não foi. Eu não entendo. Eu acho que tem o benefício da dúvida. No jogo, naquele lance tem o benefício da dúvida. Eu dou o benefício da dúvida. Mas é que eu sei, Zinho, que você faz as suas orações, porque... Homem de fé. Porque isso é... No campo, muita bola, isso é inegável. Calma, torcedores, calma. Daqui a pouco é com imagem pra gente analisar esse lance aqui, mas a rodada do Brasileiro continua, sabiam disso? Tem jogos decisivos também nesta noite e a gente vai conversar com o Gustavo Berton para saber de... Aí eu não só joguei, como eu me criei, né? Eu cheguei com 11 anos de idade no Flamengo. Foram 470 jogos só no profissional. E aí, se for falar o título, a gente vai ficar até amanhã aqui, os títulos no Flamengo. Não vai dar tempo, Zinho. Não vai dar tempo o programa, não. Não vai dar tempo. O Mengão, malvadão, realmente ontem, com todos os desfalques, mas aquela dúvida, joga o Pedro ou não joga o Pedro? Isso. Tem gente aí que pode dar 2 resultados, né? Um, se jogar alguns jogadores, é um resultado. Errou os 2. Pode tudo, né? O Pascoal pode tudo, Pascoal, mas errou. Tem que vir comigo com o Donan, que a gente está arrebentando nos palpites. Só cravar. Eu dei a vitória do Flamengo, errei o placar. Errou o placar, errou os 2 placares. O Mengão ontem, rapaz, teve a porcentagem de bola, assim, ficou um pouquinho só para o Atlético a mais, muito pouquinho, mas que personalidade do time, que postura da equipe, jogando fora, é uma rivalidade. Você vê que a torcida do Atlético lotou mesmo, porque é contra o Flamengo, é diferente jogar contra o Flamengo, então a torcida estava acreditando, estava apoiando. O Atlético tem uma boa equipe, estava desfalcada também, como o Flamengo também estava, mas o Hulk estava jogando,
o Paulinho estava jogando, o Otávio entrou jogando, né? Eu só não gosto do posicionamento do Scarpa. Ô, Milito, o Scarpa tem muita qualidade para ficar aqui como quase um lateral esquerdo, né? Eu sei, não tem o Arana, não tem o substituto lá, o menino até, fugiu aqui o nome do garoto que é o substituto do Arana. O Rubens? Mas assim, o Rubens, obrigado, comandante, tá fora Rubens. também. Mas o Scarpa, mesmo fazendo ali só a ala, foi um jogador para mim que jogou bem. Os cruzamentos, os passes saíam tudo dele, né? Bate muito bem na bola. Mas o Flamengo, o momento tá muito bom, a atmosfera. Você vê, o Pulgar veio e ficou no banco. Não, descansa mais um pouquinho, Pulgar. Porque esse Léo Ortiz tá jogando muito de volante, hein? Ele deu uma arrancada uma hora lá, driblou um, driblou dois, até na hora do passe ali ele até se empolgou, né, de fazer mais uma jogada de efeito. Mas está jogando bem de volante o Léo Ortiz, que foi contratado para ser zagueiro, né, para ser ali uma opção na zaga, mas precisou, ele foi ao lado do Alan, que estava sendo vaiado pela torcida, né, porque jogou no Atlético, que fez um bom jogo também. E o Gerson? Pascoal? Meu Deus do céu, que joga o Gerson, da aula, hein? O Gerson da aula. Isso, o Gerson... Aí eu vou concordar com o Pascoal, né? Não gosto muito não, mas ele pega assim a bola, ó, vem, deixa aqui comigo, vem todo mundo comigo. Ele tá na defesa, ele tá no lado direito, ele vai no lado esquerdo, ele chega na frente, ele dá passe, ele comanda o time. Que momento do Gerson, tá jogando muito bem, né? O time, né, num todo, a gente tem que elogiar. E o monstro do Bruno Henrique, esse cara quando tá na fase dele, quando tá no dia dele, é difícil mesmo. Dos gols que ele fez, da recomposição que ele faz pelo lado esquerdo, do cara que dá o passe para os companheiros. Então o momento é tão bom que o Carlinhos, né? Meus sentimentos ao Carlinhos, ele deu lá uma declaração dizendo que infelizmente perdeu a mãe, né? Sim. A gente sabe que é um momento muito complicado, difícil, e ele está focado ali porque sabe que ele está ali fazendo o trabalho dele, é o que a mãe dele sempre o apoiou a fazer. E o novo brocador, né, o Carlinhos Brocador, chega e faz o gol, né, num rebote, numa jogada que o lateral direito chega lá na frente. O Wesley, que fez um bom jogo também. O que chegou na frente, os dois laterais do Flamengo, ou seja, um jogo, olha, um dos melhores que eu vi do Flamengo. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Pega essa moral que o Zinho deu pro Carlinhos, hein? Carlinhos Brocador, não é pouca coisa, não. O último brocador do Flamengo não era tão brocador. Tá merecendo de assim. apoio, tá merecendo de apoio. Era o último terrapilho de brocador no Flamengo era o Hernani Brocador, Fez não era muito isso? gol no Fez Flamengo. muito gol. Muito gol. Campeão de Copa do Brasil. Mas eu acho que ontem Bruno Henrique é um absurdo de jogador. Gerson, absurdo de jogador. E o gol do Ayrton, Pascoal? O gol do Ayrton. Ele entrou desfilando na área. Ainda quiseram derrubar, porque o cara veio para dar uma pegada nele. Ele sai ele entra desfilando, entra de terno, com garbo e elegância. O time do Flamengo pode jogar de sapato de cromo alemão, liso, que não escorrega, porque é show, é baile, é festa. É uma coisa impressionante o que faz o Flamengo. O Zinho falou, foi um dos melhores jogos. Aí a gente começa a acumular grandes jogos do Flamengo. Mas você lembra o número de desfalque que tinha pro jogo? Ô, Pascoal, desculpa. O Atlético Mineiro escapou de tomar uma das maiores goleadas, vexatórias mesmo, né? Que seria jogo em casa. Porque para mim não foi pênalti pro Atlético Mineiro, não foi pênalti. E os dois pênaltis do Flamengo foi. Então, no mínimo, era para ser 6-0. A gente tá vendo aí a tela. Eu vou passar. Eu vou passar os aqui lances. agora, hein? Só pra gente não perder a tela, né? Já que ela entrou aí no ar. A posse de bola foi na margem de erro do Ibope, 2% para mais ou para menos. Deu empate na posse de bola. Mas o Flamengo superior em todos os outros quesitos colocados aqui pela nossa produção. Paulinho jogou mal, não? O Paulinho não vive uma boa fase, né? Mas aí, assim, em defesa do Paulinho, não sei se cabe uma defesa aqui, né? Porque o Paulinho não precisa de advogado. Mas, assim, o Galo muito desfalcado do meio para trás. E o Paulinho, acho que vou fazer um paralelo com o Cano até. Porque se a gente já falou em determinados momentos que o Cano saiu da área para recuperar bolas como volante, ontem não no meio do campo, mas na lateral do campo, mas o Paulinho também teve muita importância nessa função de recomposição. E talvez por isso ele fique apagado como atacante, né? Ele ficou mais distante do gol. Você tem do lado direito um Wesley, que mais uma vez uma partida muito madura. Para mim, o jogador que mais evoluiu nesse período de Copa América com o Tite.
Jogador forte defensivamente, está subindo, apoiando, participando de gol. Você tem Luiz Araújo também ali pelo setor, que é um jogador de velocidade. Então, assim, analisar individualmente os jogadores do Galo vai ser complicado porque o momento coletivo é um momento de muita queda. O Galo tem um elenco com vários jogadores de qualidade, mas, na minha visão, é um elenco desequilibrado. Do meio para trás, quando você não tem os jogadores ali como o Arana, fica difícil. Você não tem o Rubens. Na zaga, você liberou o Gemerson e não tem uma reposição, né? Vai chegar agora o Lianco e o Júnior Alonso. Fica muito complicado, né? E você tem que mexer no Batalha. Você arruma a zaga. Lianco, sim. O Júnior Alonso, o Alonso já passou pelo Atlético. Mas o Pascoal, pode ser mas tarde, aí o Milito quer fazer uma linha de 3, quer botar 3, porque ele não tem zagueiro, ele quer fazer 3 zagueiros, bota um lateral para ser zagueiro. Eu acho que passa pela arrumação tática do treinador. Eu acho que passa também, Zinho. Eu acho que passa. Sim. Botar o Scarpa aqui para fazer o corredor completo. É que ele não tem outro, né? Mas, puxa vida, o Scarpa... Nesse momento... No momento não tem. Um cara com talento... Mas não é melhor improvisar um lateral ali e deixa o Scarpa mais na frente com o Paulinho, com o Hulk? O lateral direito? O talento do Scarpa é tão assim, brilha tanto quando ele joga do meio campo para frente, que você dar a ele a condição de fazer o corredor completo, ele dá o passe para o segundo gol. Bonito passe para fazer o segundo gol do Hulk. Eu acho que esse é um problema, mas se você for analisar o Galo, ele, no melhor momento do Milito, foi um início até atípico, né, desse Galo, jogando bem, com posição, envolvendo. Era um time também sem a bola que combatia mais o adversário, que não dava tanta liberdade para o adversário ficar confortável. Isso não está acontecendo. É só pegar, por exemplo, o gol do Bruno Henrique com um passe do Pedro. Deram muito espaço para o Pedro pensar, ele é diferente demais, dá uma assistência primorosa, açucarada, faz, garoto. E o Bruno Henrique com toda a liberdade, sem nenhum tipo de cobertura, né? Então, assim... Entra desfilando, né? Entra desfilando e eu acho... Eu acho que o Milito, ele poderia, já em um momento que ele estava com 1 a menos, perdendo de 3-1, poderia segurar um pouco. O Galo sofrendo gol com linha alta. Sim. A linha defensiva lá no alto, ele tomando bola nas costas. O Galo só faz o segundo gol porque em determinado momento o Flamengo dá uma desligada do jogo, né? Sim. Ali nos 40 e alguma coisa na parte final, o Flamengo dá uma desligada do jogo. Agora, você tocou no Flamengo. Só para falar rapidamente sobre o Flamengo. Não, vamos falar bastante do Flamengo. Sim, bastante. Você que manda, né, comandante? Você que manda. Já estou me ambientando aqui na casa. Você que... Ô, Zinho, como é que fala no futebol? É juvenil? É bom respeitar. É bom respeitar. Senão não voltem, Zinho. Senão não voltem. Não, assim... Era uma loucura a gente ver um momento de oscilação, torcedor do Flamengo pedindo e cogitando a demissão do Tite. Mas teve isso? Se teve, principalmente ali naquele momento complicado de Libertadores, teve. É uma loucura você cogitar, porque o Tite, técnico brasileiro, é o melhor disparado. E ele está provando isso com um rendimento que melhorou dentro da Copa América. O Flamengo tem um rendimento da Copa América de quase 80%. 21 pontos disputados, conquistou 16. Com o meio-campo dilacerado, cheio de desfalque, e ele bota Léo Pereira para jogar de lateral esquerdo, e ele bota o Léo Ortiz para jogar de volante, parece que o Léo Ortiz é melhor como volante do que como zagueiro, ele é muito bom zagueiro, e o Wesley crescendo de produção, e ele mexe no Gerson, ora jogando mais avançado, ora jogando um pouco mais recuado, e o time jogando muito bem, de maneira equilibrada. Loucura vai ser se esse aproveitamento cair quando voltar todo mundo. Porque olha aí essa tela, que coisa curiosa, Zinho. 7 jogos antes de sair todo mundo, 67% de aproveitamento. 76% de aproveitamento com o time desfalcado. Tetra, calma que o Pascoal tá pedindo aqui os pênaltis. Não, Pascoal, foi só um pênalti marcado, já vou mostrar. Mas o Zinho vai comentar isso aí. Imagina se esse aproveitamento não se mantém, Tetra. Um pênalti pra cada um, né? Não, marcado foi um só. Daqui a pouco a gente chega aí. Calma, Pascoal, calma. Fala, Zinho. Não, assim, o Donan foi muito feliz porque houve sim essa pressão, e não só da torcida, de alguma parte da mídia também. Muitas críticas ao Tite, aquela época ali, que ele poupou jogadores contra o Bolívar, lá na altitude, aí perde o jogo, aí vem jogar contra o Botafogo, perde para o Botafogo, aí faz um jogo ruim contra o Amazonas.
no Maracanã, o primeiro jogo, ganhou de 1-0 ali, e o time não conseguia furar o bloqueio, a marcação do Amazonas, lembra? E aí depois tem o segundo jogo contra o Amazonas, que também não é um jogo bom da equipe, o time não rende, e vem muita cobrança e muita pressão e muita desconfiança. Não foi só da torcida, né? De uma parte da torcida sim, o Maracanã chegou a ensaiar vaia, a gente via nos jogos isso acontecendo, mas é o futebol brasileiro, é essa pressão que muitos treinadores sofrem. E aquilo que eu falei, não adianta você ter o melhor elenco, não adianta você falar que esse elenco está desfalcado, não adianta você ser o treinador na seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Nos times desse potencial, e eu tenho falado isso, você ganhar um campeonato carioca não vai ser o suficiente. Longe disso. E outra, hein? Não adianta você ficar só no G4, não. Você tem que estar brigando bem ali na ponta do campeonato mesmo para ser campeão. Então, o Flamengo correu o risco de não classificar em algum momento. Tinha que ganhar os jogos em casa e emendou uma sequência de vitórias. E o Donan tem razão. Tinha pressão em cima do Tite, sim. E ele, com o elenco, provam a qualidade que todos eles têm, né? O elenco do Flamengo dispensa comentário. E o Tite também, né? A história do cara. Agora, eu vou te falar, Dani, pra mim, eu não esperava também esse rendimento, não. Confio, acredito, acho o técnico maravilhoso que é o Tite, o Flamengo nem se fala, né? O time do Flamengo. Agora, com tanto desfalques, eu não esperava esse aproveitamento. Eu tô assim... A gente até conversava, ó, se o Flamengo conseguir passar bem nesse período de Copa América, conseguir estar ali no G4, não era nem na liderança, a gente fala assim, não desgarrar de quem está na liderança e voltando todo mundo, é o grande favorito. O Pascoal que fala sempre isso, e ele tem razão. Agora, só que o Flamengo está jogando bem, está na liderança e os times têm que se preocupar em não deixar ele desgarrar. Então, assim, é um momento que não é que é uma surpresa, mas eu não esperava isso tudo, com tantos desfalques que o Flamengo tinha. Superou a expectativa, né? O Pascoal quer ver os lances, dona. Não tem jeito, a gente vai ter que botar os lances para saber se tinha que ter sido mais ou não. Você vai falando durante os lances aí, não se preocupa não. Pascoal. Bota aí pra gente que o Pascoal tá pedindo. O Pascoal disse que era para ter sido mais elástica a goleada. O Pascoal teve pênalti que não foi marcado, é isso? Teve. Esse pênalti do Pedro aí não dá, não. Gente... Ele sofre 2 pênaltis no mesmo lance. Um por cima e um por baixo. Mas como é que é isso? O Mariano vai segurar e vai dar, com o joelho e tira o pênalti. Ele faz 2 pênaltis. Tem 2 pênaltis? Aí tem 2 pênaltis. Por baixo. Ele agarrou. Não tem 6 pontos, Dani, mas tem 2 pênaltis. Não tem 2 bolas, mas tem 2 pênaltis. Não tem minha bola senhora, parada, mas tem 2 pênaltis. Nesse lance só, é por cima e é por baixo. Escolhe a falta pra marcar. Agora ele vai explicar. Escolhe a falta pra marcar. Né? Você não vai falar do drible do Pedro, do Mínio, que ele já deu? Não, e a bola, primeira bola que ele pega, o que ele faz? Primeira bola do... Pá! Ele dá assim, a bola sai. Espetacular. O Pedro é diferente de tudo. Olha lá, Pra você, então, isso é pênalti? Pênalti. Isso aí é pênalti configurado. Ele é em cima, impedido, e embaixo, impedido. Eu achei mais embaixo do que em cima. Assim, claro, e ontem eu ouvi os colegas, né, estavam assistindo o jogo, o PC estava falando que, assim, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra interpretação, né? Porque como é que eu vou interpretar se o braço teve ou não a força? Era um lance de revisão. Para mim, este é o fato. Se o VAR chamou no pênalti marcado para o Atlético, deveria ter seguido o critério e chamado nos 2 lances que a gente vai mostrar aqui. Dos 2 lances do Flamengo. Para e tirar a dúvida do Mas árbitro. eu tenho mais certeza do pênalti embaixo do que em cima. Mas todo mundo concorda que foi pênalti. Não sei, tem que ouvir o Tetra. Você acha que foi pênalti? Pênalti. Esse aqui? Esse foi pênalti. Claro. Pênalti. Gente, Pênalti. Vamos discutir. Pênalti. Não vamos discutir. Mas eu vou te falar o seguinte, Pascoal. Já tem outro lance? Eu só acho que assim, o Pedro faz muita encenação assim, acho que isso, o VAR, né, nessa análise do VAR, ele vai muito para isso, né? Porque o Mariano toca, impede dele passar, mas ele dá um salto maior do que foi a falta. Mas foi falta, foi pênalti, tem um contato. O salto pode ter ludibriado a arbitragem, né? Mas aí, peraí, a gente tá marcando regra de futebol ou tá dando nota pra atuação do jogador? Aí não, aí é o seguinte, aí é ginástica olímpica, né?
Mas foi pênalti, Dani. Pronto, pênalti. Todos nós concordamos. O Zinho está só dizendo que talvez o árbitro ou o VAR tenham visto dessa forma. Sim. É só um... Ah, porque eles costumam ver cada coisa, viu? A imagem tá na frente deles, eles conseguem enxergar outra coisa completamente diferente, realmente. O Zinho tá muito certo nessa. Não, o Zinho fala que tem dia que marca, tem dia que não marca. No mesmo jogo marca e não marca, que é esse caso aí. Esse jogo foi maravilhoso, que até nisso aí, até isso que eu falo, esse jogo me ajudou. Porque dá o pênalti pro Atlético, não dá... Mostra aí, Dani, mostra aí, Dani. Por favor, todo mundo mostra concordou aí. que esse lance deveria ter sido marcado pênalti a favor do Flamengo. O Flamengo prejudicado em um lance. Isso. Ok, Por temos enquanto. outro lance. Vamos que lá. é um lance... Vocês querem mostrar 5 primeiro a 0. do Galo, Vini? Ou vocês querem mostrar primeiro do Flamengo? É o do Flamengo, já entrou aí. O lance é, pra mim, muito parecido... Não tem lance igual no futebol. Mas em característica, prender a bola, prender a perna e impossibilitar o jogador de seguir para a bola é mais parecido com o pênalti que foi marcado do que o lance do Pedro. Então, eu acho que esse é um pênalti mais claro do que o que Dani, vocês disseram que foi pênalti no Pedro. Só para passar a bola pro Pascoal e pro Tetra, eu já vou dar minha opinião. Lógico. O pênalti do Pedro foi pênalti, né? Todo mundo aqui concorda. Esse aí foi escandaloso, gente. Esse pênalti em cima do Pulgar é inacreditável. Inacreditável. Primeiro que o árbitro tá bem posicionado, ele não deu o pênalti no campo. E é mais inacreditável Ele não deu nenhum ainda... no campo, tá? Em defesa dele. E mais inacreditável ainda... Foi o Zanovelli que apitou o jogo? Não, foi o Ramon Abate-Abel. Ah, Ramon Abate... Bravo Ramon O Pascoal Abate-Abel. com VAR e O tudo. Ramon Abate-Abel, todo jogo dele tem BO. Esse pode... Gente, olhando o lance, se é pra marcar, marca no campo esse lance. Porque não tem ninguém na frente dele. Mas eles não têm convicção, não têm confiança. Porque alguém vai dar sugestão pra ele, olha lá se foi pênalti ou não. Ele tem que ser convicto no lance. Mas não existe isso na arbitragem brasileira, infelizmente. Infelizmente. E quem tá no VAR tem a obrigação de, com auxílio da imagem, com diferentes ângulos, de tentar salvar a arbitragem, de jogar uma boia, porque foi um pênalti escandaloso em cima do Pulgar. Na minha visão, nesse o caso, Flamengo prejudicado ontem. Nesse caso, eu acho que tem um pé preso aqui, um pé preso ali. Eu dou o benefício da dúvida nesse lance. Dou o benefício da dúvida. Mas nos outros dois, não. Ozinho, eu quero te ouvir também, assim, eu vejo uma arrastada de pé que não me parece nada natural, assim, eu brinquei com a coisa do pé de palhaço. Tá falando eu que tô achando, sou eu que tô falando, é do Flamengo, contra o Flamengo, hein? Sou eu que tô falando. O pastor falando contra o Flamengo. Eu dou o benefício da dúvida. Eu brinquei com a coisa do pé de palhaço e pé de bailarina, né? Porque no balé, coisa que vocês nunca fizeram na vida, pé de palhaço é o pé retinho e pé de bailarina é o pé esticadinho pra frente. Quando você vai correr, o movimento natural é o seu pé esticar. Não é ele ficar retinho, fazendo um ângulo de 90 graus com a sua pernazinho. Então, pra mim, esse lance é mais claro ainda que o outro. Quero te ouvir, Tetra. Não, assim, não tem nem discussão, não tem... eu dou... Como é que o Pascoal fala? Eu permito o lance da dúvida. É o benefício da dúvida. Eu dou o benefício da dúvida nesse lance. Não tenho benefício nenhum, eu não tenho benefício nenhum. O cara... primeiro, nenhum jogador do Atlético ali consegue tirar a bola dele. Só tira depois que derruba o Pulgar. O jogador que arrasta o pé do Pulgar, ele não toca... Por isso que eu falei assim, pra mim o pênalti que foi dado não foi pênalti. Se os caras não dão os 2 pênaltis que o Flamengo sofreu, não deram. O VAR não chamou. O árbitro no campo não deu. É um absurdo dar o pênalti do Atlético Mineiro, porque no lance do Atlético Mineiro, você vai mostrar, o Alan toca na bola primeiro. Então, se é um benefício da dúvida, eu dou o benefício da dúvida do pênalti marcado para o Atlético, porque o jogador do Flamengo toca de leve, mas toca na bola. E depois toca no jogador do Atlético Mineiro. Então, a interpretação do VAR foi o seguinte, teve o contato e nesse contato derrubou. Mas antes ele toca na bola. Vai mostrar aí, ele tocando, triscando na bola. Nos lances do Flamengo, nenhum jogador do Atlético toca na bola. Vai no corpo do atleta do Flamengo. Tem o contato direto. Impede o jogador do Flamengo de prosseguir na jogada. Isso é pênalti. O Pulgar não tinha condição de seguir no lance. Ele não tinha possibilidade mais de disputar a bola. Porque o contato do jogador do Atlético arrastando o pé dele
derruba ele. E tá na cara do juiz, é um absurdo. E o pior, o VAR tá vendo o lance. E não chama nem para uma revisão. Ah, por quê? Porque o Flamengo estava ganhando já o jogo? A vitória já, para eles, parece que assim, já ganhou o jogo, segue o jogo. Por isso que eu falei, todo o respeito ao Atlético Mineiro, mas era jogo o Flamengo meter 6-0, 7, porque 2 pênaltis, a possibilidade enorme de sair o gol, ela existe. Mais de sair do que do goleiro. A proporção, a probabilidade é maior do atacante fazer o gol. O goleiro tá ali, pode pegar. Mas era uma chance claríssima para fazer mais 2 gols. 6. E eu não daria o pênalti do Atlético? Bota aí o pênalti do Atlético, já que o Zinho estava falando desse outro lance também. É o pênalti que foi marcado aí, né, pra gente avaliar. Pega primeiro na perna, Zinho. Vou te devolver a bola para você abrir esse. Quero ouvir os meninos aqui também. Mas eu entendo que depois tira o pé de apoio do Vargas. E também impede que ele prossiga no lance, apesar de ter pego primeiro na bola. Quero te ouvir sobre isso e eu acho que o debate de quanto estava o jogo também é válido, porque não deveria ser levado em conta, mas às vezes pesa, né, Tetra? Eu já estive ali dentro e às vezes a gente vê a postura do árbitro, né? Ele fica mais tranquilo para... Eu também concordo com você que há o contato e nesse contato o Vargas cai. Caraca, após Paquetá aí, Flamengo já avisa aí o principal substituto para a janela de transferência de Gabigol. 2 bilhões e 500 mil reais. Flamengo aceita a exigência de Roberto Firmino e acordo fica por um detalhe. O atacante está disposto a reduzir seu salário para atuar no futebol brasileiro. É o principal alvo aí do Flamengo, né? Caso o Gabigol já está de saída no Mengão, o Flamengo está precisando aí de um substituto à altura aí do craque aí, fez história, né? Com a camisa rubro-negra. Se trata aí do sonho antigo do Flamengo, Roberto Firmino, e ganhou motivo aí de acreditar que um acerto com o craque brasileiro possa acontecer nessa janela de transferência. O centroavante aceitou reduzir o seu salário aí para cerca de 2 milhões e meio de reais para atuar no futebol brasileiro com o gigante carioca, considerando o valor acessível. O Flamengo aí tenta ver essa contratação, terá aí que superar alguns desafios aí, esses talvez pode ser referente ao salário, né? O Flamengo está disposto a pagar 2 milhões e meio aí a Firmino. O Flamengo vai pagar praticamente 3 milhões, né, de salário para Gabigol. Seria 1 ano só de contrato, mas seria 3 milhões. Roberto Firmino é um jogador que fez história no futebol mundial, né? Ídolo máximo aí do Liverpool, ganhou Champions League, ganhou Premier League, um jogador consagrado no futebol mundial, de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Atualmente tem 32 anos, aí chegaria aí com um reforço de peso no Mengão, galera. Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que você achou aqui dessa possível chegada de Roberto Firmino aí. Ele aceitou reduzir o seu salário para 2 milhões e meio de reais aí mensal. Então vamos ver se o Flamengo está disposto aí a pagar essa bagatela para ter Roberto Firmino.